Começamos, Marcos? Muito 5 e bom. 5. Sim. Então é um prazer receber essa jam session com Pipoca, o professor Luiz Carlos Pereira, da PUC do Rio e da Estadual do Rio de Janeiro também. Professor, a gente tem muito carinho. Acho que dispensa muitas apresentações. Passo a palavra para Luiz Carlos Pereira, vai falar super título, super interessante. Aqui nessa jam session de hoje, ainda a sombra da negação. Tudo a ver com a pipoca da Gisele, hein? Eu estou ficando especialista em títulos cafonas, assim, eu adoro um título cafona. Bem, como todos os outros, certamente eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer muito, mas muito aos organizadores pelo convite para participar desse evento, realmente incrível, né? E, obviamente, por eles terem colocado o evento em ação, terem colocado o evento em cena, né? Em um determinado momento, assim como o professor Edgar, né, eu me dei conta de que eu não teria nada de novo para apresentar e que eu gostaria apenas de participar e assistir o evento. E aí o Marcos e o Anderson, né, me fizeram, como o professor Edgar, a generosa oferta, né, ou convite, né, de dar o kick-off, né, o lance inicial, né, nessa sessão, né, de discussão, e eu não pude resistir, né? Eu aceitei imediatamente e bolei alguns títulos, né, e acabou o Marcos escolhendo esse título que a palestra tem. Tinha outros piores, para falar a verdade, né? Eu não, obviamente, eu vou entrar no espírito dessa jam section, eu não tenho nada de novo para apresentar, então não vou defender nenhuma tese, então o professor Luiz Henrique não vai poder dizer que está errado, né, em nenhum momento, então eu estou livre, ele vai poder dizer que as minhas questões, dúvidas são irrelevantes, etc., mas talvez o erro não seja aqui o lugar, né? Mas dentre os muitos, tantos efeitos e consequências tristes, né, dessa época em que nós vivemos, né, estava a suspensão, né, dos eventos que nós havíamos programados para a celebração do centenário, né, da publicação do tratado. Nós havíamos planejado em 2020, né, um pequeno encontro, pequeno mesmo, né, de 20 pessoas, 18, 20 pessoas, né, que deveria ter sido realizado em Mirantão, né, em Minas Gerais, bem na fronteira de Minas com o Rio, né, e um pouco a ideia, né, como nós discutimos, é que esse evento seria uma espécie de evento preparatório, né, para um evento mais robusto, possivelmente internacional, que seria realizado, né, durante o ano de 2021, o ano da celebração, né, do centenário. Infelizmente, né, o pequeno evento de Mirantão teve que ser cancelado. Eu devo confessar que eu ainda não abandonei a ideia do nosso evento em Mirantão. Eu acho que assim que for possível, vamos fazer, né, claramente, né? Mas, felizmente, quer dizer, infelizmente ele foi cancelado, mas felizmente, né, uma parte, e do meu ponto de vista, uma parte importante, né, do espírito daquele pequeno evento, né, de Mirantão sobreviveu. Exatamente essa parte, né, dedicada à discussão de passagens, né, ou partes, né, que nós consideramos especialmente complicadas, né, do TLP, do tratado, o que pode significar, em verdade, o tratado inteiro, né, como um todo, e preparar, né, a nossa pequena lista, né, de questões sem vergonha, né, que a gente poderia apresentar aqui. Como diria, né, o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, eu tenho uma certeza moral, né, que todos nós teríamos algumas, né, passagens que permitiriam questões sem vergonhas. Ou talvez quase todos, né, porque a gente sempre tem que considerar a possível exceção do próprio professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, nesse sentido. Eu gostaria de começar, né, falando um pouquinho, né, das motivações, né, para eu ter aceito e ter proposto esse tema da negação. Eu tive duas motivações, né, de fato, para retornar e para discutir, aproveitar essa oportunidade com vocês, né? Uma primeira, que não vai ter nada a ver com o que eu vou falar, mas é uma motivação real, né? Tem a ver com um trabalho que eu apresentei no último Logical Ockham, agora em julho, né? No qual eu defendi a ideia, né, de que nos sistemas ecumênicos com os quais eu tenho trabalhado, eu, Valéria, Elaine Pimentel, etc., nós não precisamos de duas negações, né, mas a gente pode viver muito bem apenas com uma negação.
Então, você tem um sistema onde você coloca junto a lógica clássica e a lógica intuicionista, e você poderia esperar, né, que talvez fosse natural, dentro desse sistema, ter uma negação clássica e uma negação intuicionista, mas não. Eu defendi alguns, apresentei pelo menos uns 3 argumentos, né, defendendo a ideia de que basta um e a gente vive muito bem com um. Mas de julho para cá, né, eu vim mudando de ideia, né, e eu passei a contemplar mais seriamente, né, a possibilidade, né, de ter mais de uma negação. Né? E, obviamente, surge a ideia: que coisa maluca é essa de ter mais de uma negação? O que significa, né, ter uma negação, 2 negações, várias negações? Como é que nós podemos pensar, né, no sentido do significado, né, ou na semântica dessas diferentes negações? Então, essa foi uma motivação. Né? Essa motivação, né, talvez no finalzinho, né, da minha brevíssima apresentação, eu mencione alguma coisa que conecte essa motivação com digamos, a parte principal que eu quero discutir com vocês. A segunda motivação, né, é muito estranha, né, também. A segunda motivação está relacionada, né, com uma experiência, né, de leitura muito estranha, talvez insana, né, do Tratatus, né, que eu tentei realizar, né, no semestre passado, na PUC. E aqui tem algumas pessoas que eu vejo que estiveram, né, nessa experiência. Né, como uma espécie de celebração pessoal, né, do centenário do Tratatus, eu resolvi fazer uma leitura, né, de algumas partes, né, do Tratatus, não daria para ler o Tratatus inteiro no semestre, né, essa leitura, né, que eu considero estranha, né, é estranha pelo seguinte motivo. Nós vimos na apresentação do Mauro, né, no início da apresentação do Mauro, o Mauro fazia referência, né, a uma espécie de exercício de imaginação, onde ele imagina um austríaco, né, que lê o Tratatus, né, sem conhecer nada de Frege e de Russell. Né. O meu exercício de imaginação tem muito mais elementos cenográficos. Né. Eu imagino, né, alguém, né, andando pelas ruas de Lisboa, né, em 1922, né, e encontra, né, em uma livraria um exemplar, né, do Tratatus, em uma edição bilíngue, alemão-português, traduzida pelo professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, com apenas 168 páginas. Né? E por que é importante esse detalhe das 168 páginas? Porque o próprio Luiz falou sobre isso, né, em um determinado momento, é que não tem a introdução dele. Tá certo? A introdução dele não existia. O Luiz não tinha terminado a introdução e não tinha, esperava em alguma edição posterior, né, dessa pequena obra, né, acrescentar, né, a introdução ao tratado. Repito, pelo número de páginas, a gente sabe o que está acontecendo. Esse meu leitor lisboeta, né, que encontra lá o Tratatus, em 1922, né, ele tinha uma certa formação filosófica, né, para usar uma afirmação elitista do Borges, né, era alguém de espírito com quem a gente poderia discutir a crítica da razão pura, tá certo? Mas não tinha zero conhecimento, aliás, ele tinha zero conhecimento da nova lógica, né? E de tudo, da explosão, né, de explorações semânticas que aconteciam um pouco mais ao norte no continente. Ou seja, zero conhecimento de Frege, de Russell e não importa o que. Ele conhecia, para usar um termo batido entre nós, filosofia continental. Ele conhecia Kant, ele conhecia Schelling, etc., Fichte, e conhecia o período moderno, mas não conhecia nada. Ele não tinha ideia de uma virada que estava acontecendo, né, mais ao norte no continente. Minha experiência, né, de leitura foi tentar, né, ser esse leitor lisboeta, né, e começar a ler o Tratato, né, de um modo completamente desarmado ou zerado. Né, o que significa abrir mão, né, de todos esses comentários, perspectivas, interpretações que nós temos. Seria a ideia, né, de alguém em 22, né, página do Tratatus, né, e a Gisele um pouco comentou durante a palestra dele que não é uma tautologia dizer que no Tratatus a gente começa pelo começo, tá certo? Porque nós sabemos, a gente pode começar o Tratatus pelo 2.1, que é a teoria da figuração, a gente pode seguir algumas instruções do próprio autor e começar pelo 3.1, que é a teoria, sei lá, não importa. Né? Mas a ideia seria, né, como esse lisboeta, começar da primeira página, né, da primeira passagem do Tratatus, sem nenhuma informação lateral, né, sem nenhum comentário, né, sem nenhum suporte, né, de comentador,
e apenas com esse conhecimento de filosofia, né, que excluiria, né, digamos, o que se faz em lógica, o que se fazia em lógica, o que se fazia na filosofia analítica. A minha tarefa, né, com essa experiência de leitura, né, porque a grande parte da turma não era de filosofia, né? Grande parte da turma era de artes cênicas, tá certo? Com conhecimentos muito, muito elementares de filosofia, e essa grande parte da turma nunca tinha lido Frege, nunca tinha lido Russell, e não conhecia nada de lógica. Tá certo? Então, eles eram os meus leitores, né, por assim dizer, favoritos, né, nessa experiência, né, de leitura. Como eu disse, fazia parte dessa estratégia desarmada, né, começar a ler os tratados do começo, né, esquecendo, né, todos os comentários. A única, né, condição, né, que esse leitor se impunha, né, nessa leitura era o que eu chamo a condição da plausibilidade. Dar alguma plausibilidade para cada uma daquelas frases, né, que ele começava a ler, né, a partir da primeira página do tratado. E eu devo aqui fazer um registro, né, pelo menos em 2 ocasiões, né, eu tentei, né, me refugiar no auxílio, né, do professor Mauro Engelmann, né, dizendo: olha, Mauro, eu estou enfrentando essas dificuldades, me ajuda aqui, me ajuda ali, como é que você vê essa passagem, como é que você vê? E, obviamente, eu tenho que agradecer ao Mauro por toda a ajuda, né, que ele não sabe quão foi importante, né, a ajuda que ele me deu nessa experiência estranha, né, de leitura, né, do tratado. Também fazia, e eu acho que isso é uma consequência natural dessa experiência, né, que fazia parte dessa estratégia, né, de leitura, né, levar a sério, mas agora é alguém falando já externamente, alguém falando do que já conhece do Tratados, né, levar a sério, né, a ideia de uma escada, né, que nós deveríamos subir antes de jogar fora. Né? Às vezes, né, hoje eu penso, né, que nós já começamos a ler o Tratados, né, como se nós estivéssemos pegando um elevador, né? Ou seja, esquecendo a ideia da escada. A gente vai direto para o topo e do topo a gente olha, né, depois o que está acontecendo. Se vocês não querem imaginar o elevador, vocês podem imaginar pelo menos uma escada rolante, né? O que significa que boa parte do esforço, né, já é levado adiante pela própria escada, sem que você tenha o esforço de subir, né, a escada. Quer dizer, foi a partir, né, dessa experiência, né, de leitura, né, como eu acho que vocês vão poder, imaginam facilmente, né, que uma série, né, de questões, de dúvidas, perplexidades, né, surgiram. Né? E a minha lista inicial, né, de questões sem vergonhas, né, e eram sem vergonhas mesmo, né, porque como é que vocês entendem essa passagem aqui? Como é que vocês entendem, por exemplo, está na minha lista, né, o 2013, né, a ideia de que o espaço, né, de estados de coisas no qual, por assim dizer, uma coisa se encontra pode ser pensado vazio. Que diabo é isso de pensar esse espaço vazio? O que significa, né, esse espaço ser vazio? O 2022, né, se todo mundo que pode ser pensado, isso foi uma das questões que eu discuti com o Mauro, se todo mundo que pode ser pensado deve compartilhar com o mundo real os mesmos objetos, né? Se nós teríamos, né, digamos assim, um conjunto fixo de objetos, né, de tal maneira que todos os mundos alternativos, todos os mundos imaginados, né, que nós poderíamos conceber, né, deveriam compartilhar os mesmos objetos, ou se nós poderíamos imaginar mundos distintos com diferentes sets, né, conjuntos de objetos. Se nós nos fixamos na ideia do compartilhamento da classe dos objetos, ou do conjunto dos objetos, que eles ficam fixos, talvez, né, nós pudéssemos dizer que a lógica do Tratados, né, seria uma lógica intermediária, uma lógica entre a lógica intuicionista e a lógica clássica, a famosa lógica de domínios constantes, né, que soa bem, né, digamos, com relação ao Tratados. A ideia de que você fixa, né, um conjunto de objetos e o que se modifica em cada modelo são as relações, né, que esses objetos podem manter entre si. Em geral, nós também podemos nos perguntar, 20131, né, se podemos pensar um objeto que factualmente não se combina com nenhum objeto. Ou seja, isso não eliminaria a possibilidade do objeto se combinar com outros objetos, estaria na, digamos, na propriedade interna do objeto, mas seria possível ele não se combinar com nenhum objeto? Formulado de outra maneira, seria possível, né, que um objeto não ocorresse em nenhum fato, né? Que ele só tivesse uma forma, né, determinada por suas possibilidades, e muitas outras questões. Mas
ao seguir, né, essa leitura, ao visitar, né, as passagens, né, finais, né, do que nós denominamos a parte da ontologia do Tratatus, né, mais uma vez eu fui capturado, né, pelas passagens que vão de 206, né, até 2063, né, que são as passagens onde aparecem, né, os fatos negativos, a noção de realidade, a noção de realidade total, né, o que, novamente, me levou digamos, a, a repensar, né, a questão, né, da falsidade e do funcionamento lógico-semântico da negação. Há um certo tempo atrás, né, eu publiquei 2 pequenos textos, né, sobre a negação, né, e a falsidade relacionadas a Wittgenstein. Eu me permito aqui citar, né, 2 pequenos parágrafos, parágrafos iniciais dessas 2 publicações, porque elas vão, por assim dizer, dar uma espécie de armadura, de cenário, de framework, um pouco para todas as discussões que eu vou desenvolver. No primeiro texto, né, eu começo dizendo: toda concepção, teoria, visão representacional, figurativa, descritiva da proposição deve, mais cedo ou mais tarde, passar pelo tribunal da negação e da falsidade. Se enunciados são descrições, figurações, representações da realidade, o que descrevem enunciados falsos? O que significa dizer que proposições verdadeiras descrevem corretamente a realidade e que proposições falsas o fazem incorretamente? Como proposições negadas verdadeiras se relacionam com a realidade? A realidade comporta negatividade? Qual seria o mecanismo misterioso responsável pelo entrelaçamento de nosso discurso falso com o real, ou com a realidade? A concepção wittgensteiniana da proposição, como figuração da realidade, obviamente, não possui nenhum tipo de imunidade ou salvo-conduto que a exima de enfrentar tal julgamento. No outro texto, né, de modo muito parecido, né, de fato, eu digo: desde Platão, negação e falsidade têm apresentado dificuldades para abordagens, né, descritivistas ou relativistas da proposição ou de enunciados. Dado que enunciados verdadeiros descrevem a realidade, ou algum aspecto da realidade, se enunciados falsos descrevem alguma coisa, o que eles descrevem? Enunciados falsos descrevem incorretamente o que enunciados verdadeiros descrevem corretamente? O que a negação de um enunciado verdadeiro descreve? Como a negação se relaciona com o mundo? A realidade admite aspectos negativos? O que significa dizer que de um enunciado que ele corretamente ou incorretamente descreve a realidade? E esses são alguns problemas, né, que eu gostaria, né, de tratar. É bem verdade, né, eu me lembro, né, que em uma conversa, né, muito, muito interessante, novamente com o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, ele me disse: que mistério qual nada, né, porque existe a ideia do mistério da negação. Né? Ele fala: que mistério qual nada? Não há mistério algum aqui. A negação de uma proposição falsa, uma proposição verdadeira, e a negação de uma proposição verdadeira, uma proposição falsa. Isso é tu. E está acabado. Eu falei: opa. Mesmo impactado, né, e de certa forma, né, achando que ele tinha uma certa razão, né, eu não consegui, né, ficar satisfeito com a resposta do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos. Afinal de contas, né, o que significa, né, dizer de uma proposição que ela é falsa? Né? O que realmente ocorre, né, quando negamos uma proposição? Haveria, como eu um pouco discuti com o João, né, haveria um ato primitivo, né, de denegação, né, de denial, né, no mesmo nível, né, em termos de primitividade, né, de um outro ato primitivo, que é o ato de asserção, o ato do asserir. Né? O que significa dizer que a negação pode desaparecer? Tá certo? Como aparece no texto, né, do tratado, isso também foi mencionado pelo João. Né? E a lista, né, dessas minhas preocupações, que de certa maneira manifestariam o meu não contentamento com a resposta do Luiz, poderia continuar. Talvez já tenha ficado claro, né, a partir do que já foi dito, mas eu gostaria de anunciar de maneira explícita, né, que, como um ponto de partida, né, de tudo que vai se seguir agora, né, eu tenho que o problema da falsidade, né, mesmo que relacionado, não é o mesmo problema que a negação. Tá certo? São 2 problemas distintos. Tá certo? Você tem um problema, que é o problema da falsidade. E agora eu disse que eu não defenderia nenhuma posição, parece que eu estou defendendo uma posição.
né? É como se fosse, eu prefiro pensar como um pressuposto, né? O pressuposto de que nós temos diante de nós duas ordens de problemas, né? Que é o problema da falsidade, que pode se manifestar no caso de proposições elementares, né? O que significa uma proposição elementar ser falsa, né? E o problema da negação, né? Qual é a natureza, né, lógico-semântica da negação, como funciona, qual é o comportamento lógico-semântico da negação. Eu acredito, né, que aquele meu lisboeta lá, que filosofia, reconheceria, né, digamos assim, essa dupla ordem de problemas, né, o problema da falsidade, o problema da negação, porque ele conhece, né, um pouco de filosofia clássica. Né? Ele leu o Sofista de Platão, ele leu o Teeteto, né? Ele leu o De Interpretatione, né, de Aristóteles, ele leu os primeiros analíticos, ele leu o Tratado das Categorias, né? E ele é capaz de reconhecer, né, digamos, do que ele conhece de filosofia clássica, né, o modo, né, como esses dois problemas aparecem, se tecem, se intertecem, né? O problema da tessitura da falsidade com a negação, tá certo? Ele é capaz de reconhecer que Aristóteles, né, talvez adote 5 princípios, eu acho que o Luiz não gosta muito que se chame de princípio de lei, eu não me recordo mais qual é a expressão que ele prefere, né, mas que você pode elencar 5 princípios que parecem estar organizando, né, digamos, a discussão lógica de Aristóteles, e desses 5, 2 não fazem referência à negação, né, o princípio da bivalência, o princípio da contravalência, em distinção ao princípio do terceiro excluído, o princípio da contradição e o princípio dos pares contraditórios, e nós poderíamos acrescentar, agora já olhando para Wittgenstein, alguma coisa que é muito cara, né, para, digamos, a nossa interpretação, e uma interpretação que nós herdamos muito da leitura do professor Luiz Henrique, que é o princípio da bipolaridade, né, que diz de uma proposição, né, que ela deve poder ser verdadeira e que ela deve poder ser. Mesmo se nós olhamos, né, para o que acontece, e eu aqui me arrisco, né, o Marcelo falou um pouco sobre isso, né, e aqui com todo cuidado, né, porque eu não sou especialista em Platão, eu me arrisco a dizer que você tem momentos, né, do diálogo onde é tratado, né, o problema da falsidade, o problema, né, de dizer o falso, de pensar o falso, e depois há um outro momento específico do diálogo, né, onde Platão tenta dar conta, né, de um sentido, né, de talvez o único sentido em que nós possamos utilizar a expressão não ser. Platão, de certa maneira, e um pouco Aristóteles, vai reaparecer, né, um pouco mais adiante, né, nas minhas considerações. Eu li apenas uma curiosidade, né? Com relação a Aristóteles, eu listaria, né, nas minhas questões sem vergonha, se nós tivéssemos questões sem vergonha com relação a Aristóteles também, né, por que Aristóteles, na lista inicial que ele faz no De Interpretatione, né, das coisas que nós primeiro temos que fixar, ele coloca a negação na frente da afirmação. Por quê? Isso me parece... Eu sempre tive curiosidade em tentar descobrir isso. Por que a negação vem antes, né, da afirmação na lista? Primeiro é preciso fixar o que é o nome, o que é o verbo, o que é a negação, o que é a afirmação, o que é, etc, etc, etc. Bem, fecho o meu parênteses, tá certo? Eu não vou, né, tomar como ponto de partida, né, as passagens 206 e 2, que vão até 2063, que é onde é introduzida a noção e depois há essa noção complicada, pelo menos para mim, né, de realidade total. Eu gostaria de tomar como ponto de partida para essas breves considerações a passagem que inaugura, né, aquilo que nós consideramos como a teoria da figuração em geral, a teoria geral da figuração, uma passagem que o Marcelo também comentou, fez comentários explícitos sobre ela, que é a passagem 2.1, né, do tratado. Né? A passagem que diz, né, wir machen uns Bilder der Tatsachen, fazemos para nós, se você quiser colocar todos os pronomes aí, nós nos fazemos, ou nós fazemos para nós mesmos, né, figurações dos fatos, né, ou, na tradução mais econômica, né, do Luiz, né, figuramos os fatos. Né? Se a minha memória não falha, o Marcelo, né, um pouco destacou, né, que talvez devêssemos dar uma certa importância a esse fazer, né, que aparece, né, na passagem, né, e ele também, né, tocou, né, num ponto, mas foi mais marginal, né, na apresentação dele, né, que é o nós, né, que aparece, né, nessa passagem, né, e que fica implícito, né, em termos de sujeito, né, na formulação do Luiz, figuramos os fatos, né, é o nós, né, que figuramos os fatos. Em que pese, né, a aparência muito simples dessa passagem,
né, uma leitura ingênua, né, dessa passagem, do meu ponto de vista, pelo menos, esbarraria em uma série de pequenas questões, né? Qual é a real natureza, né, da passagem 2.1? O que ela é ali? Né? Qual é a tarefa dela? O que ela faz? Qual é a função, né, da passagem 2.1? Seria ela, e agora eu faço sob a forma de pergunta mesmo, né? Seria ela uma simples constatação, seria um enunciado constatativo, factual constatativo, seria ela uma constatação de alguma coisa que nós fazemos, uma parte, né, talvez muito importante, né, de nossas práticas humanas, né, né, fazemos para nós mesmos figurações dos fatos. Certo? Quem é esse nós que aparece aqui? Né? São os diferentes sujeitos de carne e osso que fazem figurações dos fatos, nesse sentido factual, né, de leitura da passagem 2.1. Seria essa passagem, né, 2.1, um simples enunciado constatativo que serviria como uma espécie de um lance inicial, de um kick-off, né, da investigação, agora sim, da investigação sobre as condições que necessariamente devem ser satisfeitas, né, por toda a figuração, ou seja, pela investigação transcendental com relação à natureza da figuração, tá certo? Uma espécie de, para usar uma terminologia kantiana, uma espécie de fato da figuração. Temos o fato da figuração, cabe agora, né, a nós investigar quais são as condições de possibilidade desse fato, né, da figuração. Né? Que condições deveriam necessariamente ser satisfeitas para que esse fato ocorra. Né? Ou será, e eu acho que isso foi sugerido, né, também pelo Marcelo, né, que quando Wittgenstein afirma que fazemos figurações dos fatos, não seria mais correto, né, dirigir nosso olhar não para o nós, mas talvez para os fatos, né, que aparecem nessa passagem. Né? E isso me leva, né, a esse último ponto, né, uma proposta de leitura, né, dessa passagem que foi sugerida há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, pelo professor Raul Landim, né, em um seminário, né, que nós tivemos, que durou 3 anos de leitura do Tratatus lá no IFIX, tá certo? Em que ele recusa, né, essa leitura factual, né, do 2.1, tá certo? Então ele diz, a passagem 2.1 não teria a natureza de um simples enunciado factual sobre uma coisa que nós fazemos, mas ela já seria parte, tá certo, das condições que necessariamente devem ser satisfeitas por toda a figuração, a saber, que condição seria essa? É que se afiguramos alguma coisa, essa alguma coisa que afiguramos é um fato. Tá certo? Aqui eu mesmo me vejo preso numa certa armadilha, que é afigurar alguma coisa como se nós pudéssemos ter coisas que são afiguradas. Talvez eu pudesse reformular a frase dizendo: se afiguramos o que afiguramos são fatos. Afiguramos fatos. Poderíamos mesmo pensar que aqui teríamos um exemplo, né, de uma espécie de análise lógica transformacional, né, que nos mostraria que a real forma da passagem 2.1, né, não seria essa forma superficial dela, que parece constatativa, parece factual, mas seria de um enunciado universal condicional. Ou seja, seria alguma coisa da forma, para todo x, se x é uma figuração, isso implica que para todo y, se x afigura y, y é um fato. Certo? Ou seja, o conteúdo, né, de nossas figurações, né, seriam fatos. Então, o 2.1 já seria, né, uma espécie de condição, né, que deve ser satisfeita, né, por figurações. E aqui você vê claramente, essa condição exclui a possibilidade de afigurar objetos. Objetos não são afiguráveis. Né? Ou seja, se afiguramos algo, se afiguramos alguma coisa, essa alguma coisa que afiguramos é um fato. Né? Mas, e agora começa o meu problema. Se nós combinamos, né, agora com essa leitura que já vem no 2.1, uma das condições, né, de possibilidade do afigurar em geral, né, com, novamente, uma leitura ingênua, é verdade, né, com o que, né, a passagem 2 nos diz sobre fatos, né, nós temos uma espécie de combinação imediata, né, ingênua, é verdade. Né? Nós temos que, se afiguramos, né, afiguramos o quê?
dado que afiguramos fatos, a existência de estados de coisas. Na tradução do Ugden, né, a existência de fatos atômicos. Objetos combinados, né, de uma determinada maneira. Ora, mas claramente me parece que não podemos aceitar aqui que só afiguramos, né, combinações de objetos existentes, pois aceitar, né, esse tipo de leitura, que só afiguramos combinações existentes de objetos, tá certo? Parece fazer com que nós retornemos à posição parmenídica, né, de eliminação da própria possibilidade, né, do discurso falso. Né? Toda figuração, né, ao afirmar, né, a existência de estados de coisas, tá certo? E aqui eu brinco um pouco, né, com a existência de estados de coisas e estados de coisas existentes, tá certo? Seria verdadeiro. E não teríamos, né, como no caso de Parmênides, como no caso da admoestação de Parmênides, cuidado, não siga por esse caminho, tá certo? Não teríamos possibilidade para pensar o falso ou dizer o falso. Todas as nossas figurações, na medida em que elas afigurariam fatos, na medida em que elas afigurariam combinações existentes, ser verdadeiras. 2.1, né, nos comprometeria, né, apenas com o discurso da verdade, né, eliminando a possibilidade, né, do discurso da falsidade. Como eu disse, né, eu poderia explorar aqui, né, um pouco essa variação, né, que não é irrelevante, né, entre falar da existência de estados de coisas e falar de estados de coisas existentes. Certo? Mas eu vou pegar um caminho mais tortuoso, né, que vai meia e ao 2 e na sequência até o 2.063, né, que é a entrada em cena, né, dos fatos negativos, né, que aparece, né, no 2.06. Nós podemos imaginar, né, que se nós incluímos agora, né, no domínio dos fatos, tá certo? Também os fatos negativos, né, isso poderia nos ajudar, né, a dar conta, né, de alguma possibilidade, né, do discurso falso. Mas eu vejo isso é irreal, né? Porque se você diz, né, que agora uma figuração, né, afigura fatos e você inclui, né, nesse domínio dos fatos os fatos positivos e os fatos negativos, né, o que a figuração afigura, né, é sempre correta, né, com relação a esses fatos. Tá certo? Então, ela figura a existência, ou se ela figura a não existência, né, ela continua sendo. Né? E se ela figura isso, né, ela figura o fato, né, de que certa combinação existe, ou o fato de que certa combinação não existe, ela continua sendo verdadeira, e isso não me resolve, digamos assim, a questão do discurso falso. Então, isso não parece ser, tá, digamos, um bom caminho, né, ir trilhar o caminho, né, desse dualismo, né, existência, né, e não existência de estados de coisas, ou o dualismo, né, fato positivo e fato negativo. Uma das perguntas, né, que eu queria deixar para vocês, e isso é uma pergunta mesmo, né, e por isso que eu trouxe, entrei por esse caminho tortuoso, né, do 206, né, dos fatos positivos e dos fatos negativos. Eu vou voltar a ele mais tarde, quando eu falar da negação, mas aqui, né, tem alguma coisa que me preocupa sempre no caso do tratado, né, que é como compreender o 2063. Né? Eu tenho certeza, né, que isso é uma dificuldade minha, mas não é uma dificuldade do Henrique, do João Virgílio, etc. Que é como entender, né, a afirmação, né, de que a realidade total é o mundo, tá certo? Porque se o mundo, né, é definido como a totalidade dos fatos positivos, né, e a realidade total, já aparece essa expressão estranha, né, de Gesamte Wirklichkeit, né, essa noção de realidade total, parece contemplar existências e não existências de estados de coisas. Como é que a gente entende essa frase? Se nós entendemos essa frase, né, de um certo modo que parece trivial, que é a realidade total é determinada pelo mundo, eu estou acrescentando coisa na frase. Eu estou lendo o verbo ser aqui, né, no sentido de ser determinado, e se eu ler assim, a passagem 2063 não me parece problemática. A gente combina isso com o início do tratado, a totalidade dos estados de coisas existentes determina a totalidade dos estados de coisas não existentes, uma totalidade determina a outra, pronto, eu tenho a realidade total se eu tiver a totalidade dos estados de coisas existentes. O problema é ler esse como um de identidade, tá certo? Como identificando realidade total com o mundo, tá certo? E o mundo como totalidade dos fatos. Ora, a gente poderia pensar que se agora a gente
lança a mão, né, do vocabulário fato negativo, né, e se a gente pensa que fatos agora podem contemplar fatos negativos e fatos positivos, tá certo? Talvez essa identidade funcione, né? Porque agora, né, o mundo seria identificado, né, com a totalidade dos fatos, mas hoje, nessa totalidade, eu tenho positivos e negativos. E aí eu tenho existência e não existência de estado de coisas. Mas, repito, dúvida minha, não sei, né, como sair. Eu me lembro que eu acho que no comentário, né, da Routledge do Tratatus, né, do White, né, eu acho que ali ele joga a toalha. Olha, acho que não tem muita explicação, né, para essa passagem, mas eu tenho certeza que vocês vão ter uma explicação categórica, definitiva. Como o Luiz diz, eu tenho uma certeza moral que vocês vão me ajudar, né, nessa questão. Tá certo? Ok. Nós temos, né, sem apelar, né, para esse dualismo, né, e como todos vocês sabem, né, da frase de Wittgenstein dos Notebooks, né, um dualismo que não deixa Wittgenstein em paz, que não dá sossego, né, a Wittgenstein, tá certo? Sem apelar para esse dualismo, né, o Luiz Henrique, né, propõe uma outra solução, né, para o problema da falsidade. E é uma solução que, novamente, evoca, né, a tradição clássica, né, evoca, né, o sofista de Platão e evoca aquilo que ele chama a doutrina lógica aristotélica da proposição. Tá certo? Faz parte, né, da solução, né, do Luiz Henrique, e eu devo confessar que eu nunca vi, né, essa solução em outro lugar que não seja a introdução do Luiz Henrique, né, que é defender, né, uma ideia de afigurar, simbolizar ou representar, né, que ele usa o incrível termo, né, intransitiva. Tá certo? E o que significa? E intransitiva no sentido gramatical, né, de intransitivo. Tá certo? O que significa, né, representar, simbolizar ou afigurar de maneira intransitiva? É você não ter abertura, né, para uma pergunta, né, o que seria o transitivo, né, o que é representado, o que é simbolizado, né, o que é afigurado. Apenas as proposições verdadeiras, ele fala de proposições, mas aqui, como eu estou no domínio da figuração, apenas as figurações verdadeiras ou as proposições verdadeiras afigurariam nesse sentido transitivo, né, de que você pode responder à pergunta o que elas representam, o que elas afiguram, o que elas simbolizam. Mas que as proposições falsas, né, de fato, não teriam, né, uma ancoragem, né, em alguma coisa, né, que elas representam. E a solução, né, do Luiz para evitar esse sentido transitivo, ele acha, eu tento concordar com ele um pouco, que você impor esse sentido transitivo talvez levasse você de novo, né, ao problema de Parmênides. Né? Por quê? Porque, né, no caso das proposições falsas, eu vou usar um termo forte, não existe a combinação, tá certo? Não existe a combinação, né, que está sendo, digamos, apresentada pela figuração ou pela proposição. E esse não existe, né, em termos parmenídicos, seria uma forma de discurso do não ser. Né? E aí existe o famoso dicto, né? Assim como não escutar nada é nada escutar, dizer o nada é nada dizer, é eliminar o discurso. Tá certo? Então, o Luiz, a posição do Luiz, né, repito, muito me parece, né, eu acho que o Marcelo também falou um pouco sobre isso, muito próxima da solução, né, que você encontra no sofista. Né? Na solução que você encontra no sofista, é que o sofista coloca lado a lado, né, duas frases, né, Teteto anda e Teteto voa. Tá certo? Teteto anda ou Teteto está sentado, tem uma ancoragem no real. Mas, além dessa ancoragem no real, né, que torna ela verdadeira, né, você tem uma ancoragem de significado, né, que é, de alguma forma, andar, participar agora de uma certa forma, que é a forma andar. No caso do Teteto voa, você não tem essa ancoragem no real. Mas você tem, né, uma referência a Teteto e você tem agora uma ancoragem de significado com voa, tá certo? Que bate em voar. E é essa tessitura, né, que é dada por essa ancoragem, né, de que voa significa alguma coisa e Teteto remete a alguma coisa, dessa combinação, né, que é agora dada pela tessitura proposicional, né, que é responsável pelo sentido. Não pela verdade, obviamente, mas pelo sentido. Tá certo? O que não me satisfaz muito, eu acho bonita essa solução do Luiz, e eu acho, talvez vocês conheçam algum outro comentário, né, que adotem essa ideia de um intransitivo, né, com relação ao representar. Eu não conheço, né? Confesso para vocês que eu não conheço. O que não me satisfaz muito, né, é que
todo o final, né, das passagens sobre a teoria da representação não parece, né, abrir um espaço, né, para essa concepção intransitiva. Tá certo? Se nós lermos, né, todas as passagens, né, já do finalzinho, né, da teoria da representação, né, eu cito algumas passagens para vocês, rapidinho. 20201, né? Não quero cansar vocês com citação. A figuração afigura a realidade ao representar uma possibilidade de existência, ao representar alguma coisa. A figuração representa uma situação possível. Então, a figuração representa alguma coisa. E o que ela representa? Uma situação possível, né? A figuração contém a possibilidade da situação que ela representa. Então, tem alguma coisa que ela representa. Então, todas essas passagens, né, não parecem bater muito bem, né, com essa visão, né, da possibilidade, né, de um afigurar, né, intransitivo. É bem verdade que aqui também, né, nós podemos ficar tentados, né, a pensar, né, que o que a figuração representa, nesse caso, né, é uma espécie de possibilidade combinatória. Mas muita atenção aqui também. Seria absolutamente errado, né, dizer que uma figuração representa é uma possibilidade. Por quê? Porque, como nós vimos, um pouco, né, também na discussão com o Marcelo e na discussão com o Anderson, toda possibilidade é uma necessidade, né? Se alguma coisa é possível, é necessário que ela seja possível, né? Então, necessário possível é equivalente, tá certo? A possível, né? Então, eu estaria representando uma necessidade. Eu não posso representar necessidade, né, na estrutura do tratado, tá certo? Então, assim como eu brinquei no início, que há uma distinção entre a existência de estados de coisas e estados de coisas existentes, né, eu acho que aqui há também uma nuance interessante entre a possibilidade de uma combinação de objetos e uma combinação possível de objetos. A posição, né, da modalidade faz uma diferença enorme aqui, né, entre você representar uma combinação que é possível e você representar uma possibilidade. Se você representar uma possibilidade, você estaria representando, ipso facto, uma necessidade, a necessidade dessa possibilidade. E isso seria, para mim, contra o tratado. Mas eu não tenho, repito, deixo isso, né, novamente como questão, como o que vocês pensam da solução do Luiz, da intransitividade, né, e o que vocês pensam do apelo, né, a essa solução platônica, né, por assim dizer. E agora eu vou tentar ir mais rápido, porque já estou falando demais, né? Eu tentaria me mudar agora um pouquinho para o problema da negação, né? E eu retomaria, né, a questão, novamente, dos fatos negativos, né, e dos fatos positivos, porque eles me parecem introduzir tá certo? Então, eu tento passar rapidinho para a questão da negação agora, né? E o meu ponto de partida vai ser, novamente, pelo menos inicialmente, a questão do dualismo, né? A famosa passagem, né, que eu mencionei para vocês é a passagem de 25 de novembro, né, de 1914, né, quando Wittgenstein diz: é o dualismo, fatos positivos e negativos, que não me deixa em paz, ou que não me dá sossego. Um tal dualismo não pode existir, né? Mas como me livrar dele, né? Na tradução portuguesa, né? Mas como escapar-lhe, né? desse dualismo. Agora, um pouco antes, né? Digamos, na mesma data, né? Wittgenstein diz: a questão, né, realmente é a seguinte, né? Há fatos, né? Há alguns fatos ao lado, né, dos fatos positivos, há outros fatos, né, além dos fatos positivos, né, pois, e aí tem uma frase muito marcante, né, pois é difícil não confundir o que não é o caso, né, com aquilo que é o caso em vez de. Né? Soa melhor em inglês, né? For it is difficult not to confuse what is not the case with what is the case instead of it. Né? Aquilo que é o caso em lugar de ou em vez de. Eu conecto, né, essas passagens sobre fatos negativos e essa recusa, né, desse dualismo, né, com Wittgenstein tendo que encontrar, né, uma explicação, né, digamos, e agora talvez seja importante o ambiente, né, em que Wittgenstein se movia, né, uma explicação alternativa, né, não dualista. Né? Porque Wittgenstein tinha diante dele, né, dois dualismos. Né? Eu acho que o João conhece isso muito melhor do que eu. Ele tinha o dualismo, né, do demos, tá certo? Que era o dualismo
de dois fatos positivos, né, a solução que o demos, né, oferece, né, para o comportamento da negação é uma forma de eliminação da negação, né, que uma sentença negada é uma forma disfarçada de uma sentença afirmativa, né, de que uma sentença negada ela é uma sentença afirmativa, né, que é incompatível, né, com aquela sentença que é negada. E aí ele tem que supor, né, obviamente, uma noção primitiva de incompatibilidade, que não pode ser definida em termos da negação. O que, de certa maneira, né, seria muito bom do ponto de vista de Platão. Né? Digamos, na solução platônica, né, Platão, como o Marcelo disse na conferência dele, Platão trabalha com 5 gêneros supremos. Né? Ele tem outros gêneros, mas ele mobiliza 5 gêneros supremos na explicação da falsidade da negação. O gênero do movimento, do repouso, da existência, da identidade e da diferença. E esse gênero da diferença e o jogo com o gênero da identidade, principalmente o gênero, não tanto repouso e movimento, mas o jogo, identidade, diferença e existência, é que vão dar sentido para Platão, o sentido de não ser que interessa a ele, que é um sentido de alteridade, um sentido de outro, tá certo? Que está presente, do modo como eu vejo, na proposta do Rafael Demos, né, de explicação da negação. Então, você teria, né, no caso do Demos, né, quem usa essa expressão é o MacDowell, né, no texto dele, no capítulo inicial do livro dele sobre o Tratados, né, os argumentos, The Arguments of the Tratatus, né, ele diz, você tem aqui um dualismo fato positivo e fato positivo. Mas tem um outro dualismo, que é o dualismo de Russell, né, que seria um dualismo de fato positivo e fato negativo. Né? É curioso que Russell, mesmo não aceitando a possibilidade de um fato disjuntivo, tá certo? Ele adota, incorpora, aceita um fato negativo. Há um fato negativo agora que corresponderia a proposições negadas. E Wittgenstein rejeita os dois dualismos e tem que encontrar, né, uma explicação alternativa. Tem uma passagem que eu gosto muito, né, e tem a ver um pouco, e aqui eu já vou me encaminhando para o final e um pouco para algumas observações sobre o que o João disse, né, que é a 5.512, né, quando Wittgenstein diz, e parece o Luiz Henrique falando, né? Não P é verdadeiro se P é falso. Tá certo? Portanto, na proposição não P, quando ela é verdadeira, a proposição P é falsa. Como? E aí ele termina com uma pergunta. Né? Como, então, né, pode o stroke, né, o sinal de negação, né, fazê-la concordar com a realidade? O Luiz tem uma tradução super bonita, afinar, né, com a realidade. Tá certo? Quer dizer, como que o sinal de negação a faz afinar, né, com a realidade? A outra passagem, né, que eu considero relevante é a 5.51, que é uma outra ocorrência de fato negativo. Né? Wittgenstein diz 5.51, deixa eu achar aqui rapidinho. O sinal da proposição negativa, e aí agora eu entro um pouco diretamente digamos, no que me impressionou muito da palestra do João. O sinal da proposição negativa deve ser constituído, tá certo? A expressão em alemão gebildet, né? Constituído com o sinal da positiva. Porque não se haveria de poder exprimir... Aí ele pergunta, por que não se haveria de poder exprimir a proposição negativa por meio de um fato negativo? Digamos, se A não mantém uma determinada relação com B. Mas também, nesse caso, né, a proposição negativa é com efeito... eu gostei da expressão que o João usa no artigo dele, intrinsecamente, né, ela é intrinsecamente acerida. Aqui Wittgenstein utiliza, né, nessa passagem, né, 5.51, 51, mas também, nesse caso, a proposição negativa é com efeito indiretamente constituída, né, por meio da proposição positiva. A proposição positiva deve pressupor a existência da proposição negativa e vice-versa. Né? E isso me leva, quer dizer, eu poderia continuar falando, mas isso me leva a fechar, né, a nossa discussão, né, com uma pergunta, e eu acho que mais diretamente dirigida para o João. Né? Quer dizer, como compreender, né, isso fez parte um pouco da sua exposição, como compreender, né, quase desse modo processual, né, a constituição ou a construção da proposição negativa. Né? Porque seria tentador, né, você pensar, eu tenho uma proposição afirmativa, eu coloco um sinal de negação na frente dela, e agora, externamente, eu faço a asserção, que eu acho que é o que você está recusando quando você diz não se assere a negação. Ora,
Qual é o preço que a gente tem que pagar, né, para esse não se acere a negação? A gente tem que embutir, né, na proposição, não externamente, ela própria, né, já é asserção, tá certo? Ou seja, a proposição negada, ela já assere alguma coisa. E é assim que eu entendi depois o seu intrinsecamente. Quer dizer, a proposição negada já é intrinsecamente asserida. O preço que a gente tem que pagar, e você disse isso, né, é que a gente tem que ler com cuidado, né, o 4.5. Né? A gente tem que, de certa maneira, adaptar um pouco o 4.5. Né? Porque o 4.5, né, talvez lido ao pé da letra, né, no é assim que as coisas estão, né, quando ele fala, se eu não estou errado, quer dizer, minha cabeça é péssima, mas vamos checar, para não falar besteira. O final, de 4.51, desculpe, 4.51. Ele fala, suponhamos que me fossem dadas todas as proposições elementares, seria então possível perguntar simplesmente que proposições... Não, não é essa, peraí, estou errado. É no 4.5 mesmo, né? O último parágrafo. Que haja uma forma proposicional geral, tá certo? E demonstrado por não poder haver proposição alguma cuja forma não tivesse sido possível antever. A forma proposicional geral é as coisas estão assim e assim. Que parece ser a forma proposicional geral, né, de uma asserção positiva. Né? Parece que, mesmo que eu inclua, né, a ideia da acertabilidade na proposição negativa, o que ela pareceria ser as coisas não estão assim e assim. Tá certo? Então, como lidar, né, com essa espécie de forma geral da proposição, sem cair, né, na tentação, né, que eu acho que é uma tentação que Frege cai, para falar a verdade, né, de pensar, né, que a negação vai fazer parte agora, de alguma maneira, do conteúdo, né, de uma nova proposição, tá certo? E que a asserção está sempre por fora, né? E o que acontece agora é que essa força assertórica, que está sempre por fora, agora se dirige, né, para essa nova proposição, que parte de uma proposição e se acrescenta a essa proposição o sinal de negação, transformando agora um conteúdo negativo que é asserido. Né? Me parece que isso seria trágico, né, para a economia do tratados. Tá certo? Bem, pessoal, eu teria muito mais coisa para falar, mas eu acho que já falei demais. Eu agradeço a atenção de vocês e peço desculpa pelo tempo que tomou. Eu achei que ia falar 20 minutos, acabei falando 1 hora. Muito obrigado, professor. Excelente. Lembrei aqui das minhas aulas na graduação do Tratados, onde você convidou o Edgar também para fazer uma apresentação. Eu sempre convido o Edgar, porque eu gosto muito do texto dele sobre o Sachverhalt, né? Então, eu, como graduando na UFRJ, pude ter uma aula com essa qualidade com o Luiz Carlos e também com o Edgar. Né? Menos. Muito bom. Então, a gente está aberto. Bem, agora eu espero as respostas. Eu tenho que me inscrever, mas eu não estou conseguindo, não tenho o botão de me... Não sei porque sumiu do meu aqui. Agora, faz parte do jogo que não vale voltar com pergunta, não. Eu só quero resposta. Tá. Eu quero... Sim, João, pode... Eu acho que o Zoom aí está fazendo uma espécie de censura compulsória. Não. Eu tirou tem alguma coisa aqui no Zoom contra mim. Não, olha, o problema... Eu acho que a principal dificuldade não é tanto a negação, é a afirmação, é compreender essa noção de asserção do tratado, que essa que é completamente contraintuitiva. Ou seja, como eu tinha dito, o que é intuitivo, nós pensamos como Frege, que tanto é que ele usa imagens muito cativantes para qualquer leitor, né? Um ator no teatro. Ele está ali apresentando conteúdos, né? Todo mundo entende, mas ninguém vai tomar aquilo com conteúdo assertivo. Uhum. Ele pode gritar, é verdade, que é verdade, eu juro que é verdade, que eu estou com dor de cabeça, ninguém vai dar uma aspirina para ele, tá certo? Porque aquilo não é um contexto assertório. Então, qual é o grande... Eu acho que a primeira dificuldade é perceber quais são o quanto essa noção de figuração do tratado é contra-intuitiva. Essa é a primeira, porque depois que você aceita isso, a negação é relativamente fácil.
Né? O problema é aceitar que você não pode afigurar uma situação sem estar afirmando essa situação, contra tudo aquilo que a literatura fez até hoje. Nós temos que admitir que afigurar é afirmar. Isso Comprometer com a verdade daquilo que está sendo dito. Isso eu queria discutir com você, né? Porque isso é uma discussão antiga que eu tenho com o Luiz, tá certo? De uma passagem, né, dos cadernos de 14 e 16, que, segundo Luiz, Wittgenstein abandonou. Quer dizer, isso é uma das coisas que se modifica dos cadernos para o tratado. E o Luiz concorda plenamente com você. Toda figuração já tem uma natureza proposicional, tá certo? E o que significa isso? Que toda proposição já tem esse movimento assertório. Né? Mas tem essa passagem que eu gosto muito dos cadernos de 14 e 16, que é de 26 de novembro de 14. Né? E Wittgenstein diz, podemos negar uma figuração? Can we negate a picture? Kann man denn ein Bild verneinen? Né? E ele diz, não podemos negar uma picture, não podemos negar uma build. Né? E aqui encontra-se a diferença entre picture e proposition. Tá certo? Então, nos cadernos de 14 e 16, pelo menos nesse início de 14, do final de 14, em novembro, né, Wittgenstein diz explicitamente, tem uma diferença. Né? Tem uma diferença entre Bild e Satz. Né? A negação é um operador proposicional. Né? A negação só pode se aplicar a proposições. Tá certo? A gente não nega quadros, eu não nego uma partitura musical, né? Eu não nego, né, os sulcos do disco, né? Eu não nego, né, a figura. Aí o que ele continua dizendo? A figura, e isso é ruim para ele, eu acho, né? Ele diz, a figura pode servir como uma proposição, né? Mas, nesse caso, alguma coisa deve ser acrescentada à figura de tal maneira que ela passa a dizer alguma coisa. Aqui tem um monte de coisa interessante, né? Porque a gente já poderia dizer, olha, a figura, tal qual figura, como figura, não diz, só a proposição diz. A figura mostra. Se a gente leva a sério o que ele está dizendo com esse dizer... Dizendo aí, Sagen. Vamos ver. 26/11. Pode dizer a página, por gentileza, professor? Posso. É a página 33 em inglês, né, naquela edição que é bilíngue. Muito 33, obrigado. Tá? Ele vai dizer, sagt, das Bild kann als Satz dienen, servir, dann tritt aber etwas hinzu. Was macht, dass es nun etwas sagt? Que agora ela diz alguma coisa. Tá certo? Por que eu acho complicado? Eu acho muito legal essa ideia, né? Porque você não tem, né, na teoria da figuração, né, de fato, né, a distinção de dizer e mostrar. Ela não aparece nessa parte do tratado. Ela só aparece depois no tratado. Tá certo? Por que eu acho complicado? Porque parece ainda muito Frege, né? De que você pode ter um conteúdo e acrescentar a esse conteúdo uma força. Né? Não, mas você não pode ter um conteúdo originalmente negativo. Eu acho que é isso. Não, mas de qualquer maneira, né? Parece que a picture, essa é uma outra expressão complicada que ele usa muito nos notebooks, que é proto-picture, né? Que você tem uma espécie de proto-picture, né? Que depois você pode transformar em alguma coisa. Né? Mas que você pode pegar alguma coisa que não tem uma natureza proposicional e transformar, né, isso que não tem uma natureza proposicional, mas tem uma natureza figurativa, em uma proposição. A imagem que eu vejo é mais ou menos o seguinte... É o contrário do tratado. É o que o Luiz diz. Né? A imagem que eu vejo é a seguinte, pega um quadro figurativo. Né? Você tem um quadro onde eu pinto, né, digamos, vacas bebendo água num rio, com árvores, etc, etc. Isso é uma picture. Agora, se eu pegar esse quadro, né, e disser, é assim que as coisas estão, tá certo? Eu transformo esse quadro, né, numa proposição. Eu uso a picture, né, se eu acrescento, é assim que as coisas estão, né, que me parece que é o que ele está dizendo nessa passagem, né, dos cadernos. Mas que você não pode pintar a negação. Que você acrescenta. Isso é um Frege esperneando, Luiz. É um Frege esperneando, não é Frege, tá certo? Mas é um Frege, vamos dizer, alguém que está vendo... Tem uma outra, agora vocês vão me ajudar, porque a minha memória está muito ruim, mas eu não sei se é numa carta do Russell ou se é ou se está
nos cadernos, mas eu acho que é numa carta que o Russell está falando com alguém sobre o encontro que ele diz que teve com o Wittgenstein, falando que ele estava com umas ideias meio malucas. Mas o que existe aqui nessa sala? Eu não posso ter certeza a respeito de nada, a não ser, diz o Wittgenstein, da existência, tudo que existe são proposições verdadeiras. Você está preso nessa época com uma visão, provavelmente, nem sei se é do Frege, não sei se é do Frege, eu tenho a impressão que é do Russell, dos Principles, que ele tinha estudado muito lá em Manchester. Né? O Russell, eu não sei se ele já tinha acesso nessa época aos artigos da década de 90 do Frege, mas certamente tinha lido e estudado muito os Principles, onde o Russell, vamos dizer, defende basicamente isso. Né? O que é a realidade? São proposições verdadeiras. É isso que é. Então, e onde a verdade vai ter que ser tomada como alguma coisa tão inefável quanto em Frege. Uhum. Então, óbvio, essa solução, entre aspas, que parece muito palatável, agradável, por quê? Porque concorda com a nossa noção comum do que seja uma figura, do que seja uma narrativa ficcional. É claro, é uma mera apresentação de fatos possíveis. Aqui eu entro na questão da transitividade para mostrar o quanto essa alternativa, apesar de palatável e intuitiva, o quanto ela tem de enganosa. Né? Porque você tem que se referir aí a um reino de possibilidades, vamos dizer, que não se distingue onde verdade e falsidade estão mesclados, que é o que acontece com o Frege, estão no mesmo nível. Uhum. Você pode até pensar que elas são diferentes. Tudo bem, tem uma propriedade interna aqui que não tem lá, mas o que as torna opostas? É esse o problema. Não, isso eu concordo. Isso eu concordo. Mas esse é o problema todo. Mas eu acho que numa conversa com o Luiz, né, a gente nunca conversou sobre isso, mas numa conversa com o Luiz usa como argumento, né, para a defesa dessa tese de que toda figuração já é proposicional, já tem uma natureza proposicional, o fato da questão da verdade e da falsidade já surgir com relação à questão da figuração. Né? Porque nós podemos dizer, aliás, aparece a questão da verdade no final, né, dessa parte que a gente poderia considerar uma teoria geral da figuração, a ideia de que não há figurações verdadeiras a priori, né, para verificar se uma figuração é verdadeira ou falsa, devemos compará-la com a realidade, se ela concorda ou não concorda com a realidade. Então, por que surge a questão da verdade e da falsidade, né, o Luiz vê, né, isso como uma marca, e talvez o próprio, no sentido, né, aristotélico, né, o próprio, né, da proposição, né, que é a verdade e a falsidade. Isso não me convence muito, para falar a verdade. Né? Ou seja, de que o mero surgimento da questão da verdade com relação à noção de figura, né, poderia, nos obrigaria, né, a pensar que na figura, né, como um quadro, como os sulcos do disco, como a partitura musical, né, você já tem esse dizer alguma coisa, né, que claramente é constitutivo é um dos aspectos da proposição. Né? Mas eu, repito, eu não fecho questão, não. Quer dizer, eu só acho... Mas o que é? Vamos dizer, se essa imagem parece palatável, parece aceitável, o que está figurando uma figura falsa? Esse é o problema. É interessante. Mas não, o que está figurando, quer dizer, aí eu pego o texto. Figura alguma coisa diferente dela, só que essa coisa é falsa. Tá? Eu acho que a resposta né? é a que, na minha discussão com o Luiz, e que eu mencionei agora há pouco, né, quando eu citei as passagens do final do que eu considero a teoria geral da figuração, é aquelas frases, né, que, para mim, dão o caráter transitivo da figuração. Né? O que a figuração representa? A figuração representa uma situação possível. No espaço. Mas o que é uma situação possível? É esse o problema. Não, isso eu concordo. A solução da Wittgenstein não é fácil de engolir. Por quê? Não, eu concordo. Porque a verdade vai ser constituída
exatamente por aqueles, pela concatenação dos objetos diretamente designados pela proposição. Exatamente, exatamente. Então, você tem que conceber um visar dos objetos que não os concatene, apesar deles... Exatamente, concordo. Eu tenho um artigo muito antigo onde eu exploro isso, pensando no seguinte: quem me deu essa sugestão, quer dizer, foi o texto do Stênios, né? Porque se você tem uma figuração verdadeira, vamos falar de figuração primeiro, uma figuração verdadeira, né? Os elementos da figuração, eles estão se conectando, que nem você está dizendo, né? Estão se conectando com objetos que estão numa combinação, tá certo? Que estão combinados. Mas se você tem uma figuração falsa agora, vai pegar seus objetos, tá certo? Porque a combinação, né, não existe, por assim dizer. Mas, se ela é uma... de alguma maneira, tem que substituir, representando, no lugar alguma... E o que é mais forte? Sumiu um pouquinho, Luiz. Eu não estou escutando. É só eu que perdi o Luiz, a voz? Eu não estou escutando. Não, sumiu. Acho que deu um problema na... Agora voltou, Luiz, não estava escutando. Não, eu concordo. E eu acho que isso tem a ver, né, com aquela dificuldade que parece que a gente, com a ideia de representar uma situação possível, né, parece que você está jogando para debaixo do tapete. Você dizer que representa uma possibilidade me parece completamente impossível, tá certo? Ou seja, o que significa representar uma situação possível? Tá? Eu acho, e aqui é um chute, que eu tenho nesse artigo, eu tenho esse desenvolvimento, eu acho que se, né, a gente aceita que os elementos de uma figuração falsa, ou de uma proposição falsa, né, tem que né, substituir, vertreten, né, objetos. Né, cada elemento vai vertreten um objeto, né, que não estão combinados de alguma maneira. Tá certo? Eles vão ter que estar em algum lugar. Se esses objetos não podem estar isolados, ocorrendo sozinhos, né, como átomos que não estão combinados em molécula nenhuma, tá certo? Eles vão ter que estar ocorrendo em algum fato. Tá certo? E se eles estão ocorrendo em algum fato, você vai ter implicações graves, né, para a independência do sentido com relação à verdade. Ou seja, o sentido de uma proposição dependeria, né, de que uma outra proposição seja verdadeira. E isso acontece no caso de Platão. Né? Eu consigo compreender o sentido de Teeteto voa, porque eu sou capaz de compreender Teeteto anda e passarinho voa, que são duas proposições verdadeiras. Que é onde eu vou pescar o voa, né, e aonde eu vou pescar o Teeteto. Tá certo? Mas isso é totalmente antitratatiano, eu acho. Pessoal, eu vou dar uma última chute inicial, depois a gente volta nisso, mas você veja o quanto, por que eu tenho essa motivação. É claro que a minha motivação é arquitetônica, tem um certo projeto, mas existe uma motivação interna do texto dos tratados para assumir a noção de intencionalidade como a noção central. Ou seja, você tem a figuração só se perfaz no tratados se houver a possibilidade de eu visar como concatenados de objetos que não precisam estar concatenados. Então, tem que visar, vamos dizer, você forma um complexo proposicional, tá certo? E você vai projetar esse objeto, esse fato, sobre um espaço lógico, um domínio de objetos, de possibilidades combinatórias. O que quer dizer? Quer dizer, meras possibilidades combinatórias, onde os objetos não estão concatenados. Onde eles devem ser visados, estejam ou não concatenados. O que quer dizer? Que devem ser visados, e mesmo que estejam concatenados, devem ser visados independentemente dessa concatenação. Então, essa noção de intencionalidade, é claro que isso aproxima, de alguma maneira, Wittgenstein da tradução fenomenológica, e é exatamente isso que eu quero fazer, mas não gratuitamente. Essa noção é interna ao tratados, tá certo? Não existe figuração sem essa projeção de nomes sobre objetos que poderiam estar concatenados. A minha pergunta é se, gozado, eu concordo com isso, mas não vejo que daí se segue, né, desse sentido de intencionalidade que se manifesta nessa projeção, né, dos nomes, que se a gente tiver, como eu penso às vezes, não necessariamente falando de nomes, mas de elementos, né, de uma figuração,
né, de uma certa projeção, né, dos elementos da figuração, do fato que é figura, né, em objetos, né, que poderiam estar combinados, como se tem um subjuntivo complicado aí, como se estivessem combinados. Eu não vejo que daí se segue, né, que uma natureza proposicional, tá certo? Isso é isso que para mim ainda não é claro. Então, a natureza, o grande enigma é a afirmação. Então, por que Wittgenstein introduz essa noção de afirmação? Porque a alternativa é Frege. Tá certo? Se você vai afirmar um determinado complexo, esse complexo tem que estar dado de alguma maneira. Tá claro? Se você vai afirmar, se a sua afirmação se dirige a um complexo, esse complexo tem que estar dado. Todo o problema do Tratatus é afirmar sem ser intransitivamente. Aqui eu vou usar o fraseado, a meu ver, lapidado do meu professor, não é? O Luiz Henrique ele fala isso e é perfeito, não é? Você tem que visar intransitivamente, você visa o complexo que pode existir se aqueles objetos estiverem concatenados. O que quer dizer? Você visa independentemente de haver um complexo do outro lado, você visa intransitivamente. Ou, se você quiser, você visa os objetos. Mas os objetos... Mas você visa os objetos como se estivessem combinados, né? Claro, por quê? Porque a proposição nos apresenta a concatenação. Esse é o truque. Vamos dizer, a proposição retrata essa concatenação. Quando você projeta, quando você visa os objetos com essa concatenação, como se diz isso, vicária, sei lá. São uma espécie de substitutos, né? Isso, um exatis da concatenação. Exato. Né? Então, quando você visa, vamos dizer, essa figuração te mostra o que é que você está visando nela, no seu próprio corpo. Ele incorpora essa concatenação. Está claro? Então, o difícil é aceitar isso. Aceitando isso, a negação, eu te explico isso em 2 minutos, mais ou menos como o Luiz te explicou. Mas eu volto. A negação de uma posição verdadeira é falsa, a negação do falso é verdadeira, exceto. Mas, não sei, talvez outras pessoas queiram falar alguma coisa. Deixa eu passar a palavra ao Marcelo, que está inscrito. Marcelo. Luiz, muito legal. Para manter as referências ao Platão, as suas dúvidas são muito socráticas, porque o que tem de saber que sustenta as dúvidas é impressionante. Mas o passeio que você propôs é muito bom. E eu vou levar a sério a história da Jam Session aqui, vou de maneira bastante breve, mas vou me espalhar um pouquinho por algumas coisas que você citou. A primeira delas, para citar a leitura lá do Butantan, do Tratatus, que é o Luiz Henrique, eu lembro do filósofo do Butantan, Wittgensteiniano, dizendo que, insistentemente, que a proposição, aliás, o fato que torna uma proposição verdadeira é o mesmo que torna a sua negação falsa. Tem um único fato. Então, era justamente um comentário sobre o fato positivo e fato negativo. Eu não tenho um fato positivo e negativo, eu tenho um único fato. E nem dois positivos distintos, né? Nem dois positivos distintos, exatamente. Eu tenho um único fato. Eu queria voltar a isso falando do Platão. A parte de Jam é essa. Eu vou voltar lá para o sofista e vou dizer com alguma responsabilidade algumas coisas que eu vejo ali. Eu diria, com dramaticidade, para colocar tintas fortes, que o Platão, no início do Sofista, ele está inventando um conceito de negação que se torna, em grande medida, natural para nós depois, mas que ele está sendo inventado ali. A gente pode ler a invenção daquilo. Não é? Curiosamente, é antes de chegar no tema da linguagem, que é quando ele vai definir o pescador com anzol, que é o que abre o diálogo. Né? A história que é o sofista e tal, aí ele vai definir o sofista usando um procedimento que adiante ele vai chamar de dialética. Processo da divisão. Processo da divisão. Porque o que é? Ele começa de uma totalidade, essa totalidade é um problema no diálogo, enfim, eu não vou pegar as dificuldades ali, mas ele tem uma totalidade que é de todas as nossas ações. Ele diz, há algumas coisas que são arte e há algumas coisas que não são arte. E aí ele pergunta sobre o pescador,
Quanzol, se o que ele faz é uma arte ou não é uma arte. Não é? Esse é o primeiro uso da negação que aparece aí, e dali para frente ele segue. E a cada passo, o que ele tem é sempre a seguinte situação. Ele tem uma totalidade, ele traça uma linha absolutamente arbitrária e diz, aquilo de que nós estamos falando está de um lado da linha ou do outro lado da linha. Então, eu posso dizer ele é uma arte, ou eu posso dizer que ele não é uma arte. Não é? No segundo passo, deixa eu deixar claro o meu ponto aqui. Então ele é uma arte. Ele dá o próximo passo. Bom, mas essa arte eu tenho a pesca. Eu não estou seguindo os passos porque eu não lembro de cabeça a sequência, mas ele vai dizer, eu tenho a pesca e eu tenho a caça. Não é? Aí ele diz, o que eu estou chamando de caça é aquilo que não é pesca. Ele define um termo como o complemento do outro num conjunto delimitado que ele tem. A negação que está aparecendo aí é negação como o conjunto complementar dentro dessa totalidade. E aí eu posso dizer, por exemplo, o pescador que eu estou procurando, ele é não caça. Dizer que ele é não caça é uma outra maneira, usando a negação, de endereçar a mesma coisa que eu poderia endereçar dizendo pesca. Não sei se você entendeu qual é meu ponto. Uhum. Ele está operando com conceitos nesse momento, mas o ponto é o seguinte, ele está falando do ser. Né? Todos esses termos que ele está construindo, toda essa construção que ele está fazendo, se dá dentro do ser. Ele está procurando endereçar algo dentro do ser. Ele pode endereçar isso por meio de uma afirmação, né? Essa atividade é pesca, ou ele pode endereçar exatamente o mesmo domínio por meio de uma negação. Quer dizer, essa atividade é não caça, supondo que caça e pesca são complementares. Né? Só para simplificar o raciocínio, porque eu não lembro do exemplo efetivo. Ele, inclusive, brinca com isso, ele diz, isso aqui não tem nome, mas não precisa ter nome, qual é o nome que dá, não interessa. O importante é a função da negação que está, a operação com a negação que está aparecendo aí. Né? E é nesse sentido que ele está construindo uma coisa que ele vai chamar de dialética, que é essa investigação. Então, ele vai construir uma série de afirmações desse tipo até chegar num domínio restrito em que ele só tem o pescador com anzol. Ele diz, aqui eu aprendi, literalmente eu peguei numa rede o pescador com anzol, porque eu consegui construir uma série de predicados que, enquanto conjunto, eu só atribuo a ele, eu não atribuo a mais nada. Isso. Não é? Muito bem, dá um passo atrás. O que eu entendo que está acontecendo no Tratatus é algo muito equivalente, que é o que a negação está fazendo? Ela está endereçando o ser. Ela está endereçando o mesmo fato. Então, eu posso dizer da parede que está na minha frente que ela é branca ou que ela não é branca. E é a mesma. Eu dizer que ela não é branca, a gente não faz isso no cotidiano. Que cor que é a parede que está na tua frente? Ela é não branca. Vamos mover a negação sem problematizar isso. A gente não costuma fazer isso, eu diria. Ela é branca, ela é amarela, ela é azul, mas eu posso descrevê-la, situá-la dentro desses recortes conceituais, dizendo ela é não branca. Essa minha proposição, ela está descrevendo o mesmo fato. Ela está aplicando o conceito da mesma maneira que se eu usasse o termo branco. Então, que a proposição do Tratatus é nesse sentido que o Luiz vai dizer que a proposição do Tratatus, a afirmação e a negação, elas tratam do mesmo fato. Eu posso te apontar aquele fato usando a negação ou não usando a negação, mas é o mesmo fato que está sendo apontado, eu não tenho fato negativo. Né? Então, eu poderia dizer, eu estou sentado, ou poderia dizer para você, não é verdade que eu não estou sentado, ou não é verdade que eu estou em pé, isso não implica que eu estou sentado, mas, enfim, seria tornada verdadeira pelo mesmo fato. Eu estou endereçando o mesmo fato por meio dela. Né? E, nesse sentido, o que a gente tem aqui? A gente tem uma dissociação entre a investigação do significado da proposição que envolve negação e essa ontologia de fatos negativos. Você tem um endereçamento do ser do mesmo jeito, que se faz de uma outra maneira. Eu posso usar... eu tenho simplesmente um outro conceito quando eu introduzo a negação. Enfim. Eu concordo. Eu acho que isso se conecta com alguma coisa que eu não sei exatamente se foi defendido explicitamente pelo João, né, mas que eu vejo no texto dele, né, para falar a verdade, que é, em primeiro lugar, quando eu tenho, né, uma proposição e a negação, de alguma maneira, né, elas têm que estar relacionadas, né, para que elas formem um oposto lógico, para que elas formem um par contraditório. Senão, elas são completamente independentes, você não teria uma noção de oposição lógica. Segundo ponto,
né, é que traduz, eu acho, um pouco o que você disse, Marcelo, que é quando você fala do mesmo fato, né, é que o que representa, né, em uma proposição afirmativa e uma proposição negativa é o mesmo, né? Ou seja, a ideia, né, de que a negação, né, não acrescenta nada, né, em conteúdo representacional. Ou seja, a função representacional, né, é a mesma, né, na proposição afirmativa e na proposição negativa. E isso é uma maneira, né, de você dizer o que elas têm em comum, né? Quando você diz, né, que a proposição afirmativa participa, por assim dizer, é uma parte, né, que é arriscado também, né, dizer que ela é uma parte da proposição negativa, né, porque, novamente, poderia voltar a sugerir que eu tenho uma proposição, depois eu acrescento uma negação e depois eu faço a asserção, né? Mas se você pensa que aí entra o Grundgedanke, né, o fundamental thought, né, minha ideia fundamental, meu pensamento fundamental, de que a negação não vai ter função representacional nenhuma, ela não denota nada, né? Então, em uma proposição afirmativa e uma proposição negativa, o que denota é o que está na proposição afirmativa. Tá certo? São os componentes, por assim dizer, da proposição afirmativa que desempenham alguma função representacional. E esses são os mesmos, né, da proposição negativa. E aí aparece, né, novamente, alguma coisa que está no texto do João também, né, que então, o que a negação faz? A negação inverte o sentido, misteriosamente, né? A gente saca do bolso, né, uma ideia de inversão, a negação inverte o sentido, né? E aí, mas eu acho, né, que você pode identificar o mesmo fato, né, como sendo isso, né? Quer dizer, o que desempenha a função representacional na afirmativa e na negativa é a mesma coisa. Ou seja, a negação não acrescenta nada, né, do ponto de vista de representação. Travou, Luiz. Travou. Pois é, eu acho que Eu acho que o Zoom cansou. Eu acho que o Zoom já cansou da gente. Voltou. Voltou. Bem, é isso, minha gente. Eu só vou fazer uma que eu quero ouvir o Anderson, mas só pontuar uma coisa. Eu acho fatos negativos existem, não existem fatos falsos. Fatos negativos existem, claro. Mas depois a gente volta a isso. É o que ele tá... isso a gente poderia voltar depois mesmo. Anderson. Agora, tem uma coisa que é de texto, né, que é muito interessante no tratado, né, que são os parênteses, né? Aqueles parênteses está entre parênteses, né? Quando ele fala... O Zoom está colocando, né, entre parênteses o que você está falando, Luiz. Travou de novo. Repete a última frase, por favor. Não. Estou esperando ele. Uma das coisas que estão nas minhas notas que eu ia falar são os parênteses, né? Que os parênteses, né, eles parecem que protegem a gente, né? Parece que a gente não está com muita coragem de dizer alguma coisa, a gente coloca entre parênteses, né? Isso é uma espécie de proteção, né, em que a gente se encontra, né? Mas os parênteses no tratado são diabólicos, né? Quer dizer, quando aparece a noção de fato negativo, né, denominamos não sei o que, entre parênteses. Quando aparece talvez a única ocorrência, né, de Darstellung, né, na parte sobre a representação, que é, deixa eu localizar para vocês aqui, né, no Tratados. No 273, né, quando ele fala das Bildungstheater sein Objekt, a imagem, o quadro, a figuração, né, representa seu objeto de fora. Aí está entre parênteses. Seu ponto de vista é aquele de sua forma de Darstellung, né? E Darstellung, se não me engano, não tinha ocorrido antes, né? E está ali nesse parêntese misterioso. Por que ele usou Darstellung, né, aqui nesse parêntese, né? Então, tem várias ocorrências de parênteses, né, que são, né, para mim, são complicadas. E quer dizer, daria uma longa discussão, né, se Wittgenstein, de alguma maneira, continua aceitando o fato negativo, ou se
né, como no 206, a introdução de uma terminologia, né? Quando ele diz a existência de estados de coisas, nós chamamos, damos um nome, né, para isso, que é fato negativo, e a inexistência, né, a gente dá um nome, né, que é fato positivo, mas a ideia de fato negativo, mas que a noção de fato negativo não tem nenhum peso ontológico. Não existe estado de coisas negativo, fato negativo. Não tem um estatuto ontológico. Mas isso é uma outra discussão. Diga, Anderson. Na verdade, eu fico até constrangido de introduzir uma dificuldade com a hora que a gente está, né? Mas eu queria voltar nessa ideia de um representar, como que é? Intransitivo. Intransitivo. Eu penso que o Wittgenstein é cuidadoso no Tractatus a ponto de distinguir darstellen e abbilden, né? Então, você tem um representar ou apresentar, né? E também algo como afigurar, né? E essas duas noções, elas são usadas em contextos distintos. Você sempre apresenta uma situação, né? E você sempre afigura a realidade, né? Me parece que o apresentar tem que ser transitivo. E ao passo que o afigurar, não, afigurar pode falhar, né? Nem sempre você consegue afigurar a realidade, porque a realidade total, como eu disse, é o mundo, né? E às vezes você não, o alvo não cai no mundo, né? Em relação a esse, ninguém tocou nesse aforismo difícil que você colocou, que é o 2.063, né? Quando eu vou explicar esse aforismo, 2.0, a realidade total é o mundo, né? Eu explico mais ou menos assim, olha, 10 mais 0 é igual a 10. Né? Porque a soma dos estados de coisas existentes e os não existentes é igual à soma do estado de coisas existentes. Porque se você soma ser com não ser, dá só o ser. Né? E o não ser é como uma soma, se você somasse zero aqui na realidade. Né? Então era isso só. É interessante. Essa explicação eu nunca tinha ouvido, para falar a verdade. Eu sempre flerto com essa de você mexer no texto e introduzir um é determinado por, né? Ou seja, a realidade total é determinada por, explorando um pouco o início do tratado, né? A ideia de que uma determinada totalidade determina uma outra totalidade, né? Ou então de levar um pouquinho mais a sério, né, a noção de fato negativo e pensar agora na totalidade dos fatos como contemplando os positivos e os negativos, e aí você tem a realidade total também. Mas é interessante. Bem, pessoal, eu acho que está bom, tá de bom tamanho. Tem a Araceli levantou a mão. Araceli, vamos lá. Tem negócio de tempo lógico. Eu não queria falar nada de muito sério, não, é só que, em relação ao que o Nakano falou, eu sempre ouvi essa explicação como uma explicação que o Tosho dava em aula, e não sei se está errado, porque quando eu falo disso e explico para os alunos, eu digo, bom, tem a explicação do Tosho, não sei quanto mais zero dá não sei quanto, né? Mas eu não sei se veio dele ou de outra pessoa, então... Eu acho que está no Luiz Henrique já, essa ideia. Eu cacei no... Você acha que eu não me lembro dessa ideia no Luiz Henrique. Né? A ideia do intransitivo aparece na minha edição na página 21, né, da introdução do Luiz Henrique. Né? Quando ele fala, se insistimos em dizer que a proposição simboliza e representa, devemos entender os verbos simbolizar, representar, nesse contexto, numa acepção intransitiva. Essa é a passagem. Eu vou dar um search no Luiz Henrique, ver Isso. se vai, então. E aí manda para a gente a notícia. Tá bom. Tá bom? Então tá, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pela discussão, que foi fantástica. Né? Continuamos obrigado, amanhã. Luiz. Tá bom? Obrigado.